Jurassic World Domínio chegou aos cinemas com a promessa de trazer nostalgia e uma das histórias mais épicas da franquia. Diz aí, você assistiu? Gostou? Ou não? Olha, uma coisa eu sei, esse longa não existiria se não fosse o primeiro Jurassic Park, lá de 1993. O filme caiu no gosto de uma geração inteira e foi um marco para a história do cinema, já que teve efeitos especiais praticamente revolucionários para a época. E é por isso que hoje, para homenagear esse clássico da sétima arte, show, Rogerinho, eu te conto 10 fatos sobre Jurassic Park que você não faz ideia. Olha, já lança aí seu joinha aqui embaixo para esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar de todos os nossos conteúdos. Aqui é a Amanda Constantini e você está onde? Na Fatos Nerd. Número 1, aposta certeira. O ano era 1989, quando Steven Spielberg ficou sabendo sobre a história de Jurassic Park. O cineasta estava conversando com o autor do livro, Michael Crain, sobre o roteiro de um drama médico. Um roteiro que, diga-se de passagem, acabou se transformando na série ER. Assim que Spielberg ficou sabendo dos planos do escritor de criar uma história com dinossauros nos tempos modernos, ele parou tudo o que estava fazendo e entrou em contato com a Universal para o estúdio comprar os direitos de adaptação. No total, o autor recebeu $2 milhões antes mesmo do livro ter sido publicado e ainda negociou uma porcentagem da bilheteria do futuro filme. Spielberg gostou tanto da ideia que sabia que seria um grande sucesso, e o cara não estava errado, né? A empolgação foi tanta que mesmo sem um roteiro para o filme, o cineasta começou a fazer storyboards de algumas cenas. Na época, antes da Universal conseguir os direitos, vários estúdios entraram na disputa. Entre eles, a Warner, junto com Tim Burton, a Columbia Pictures, ao lado de Richard Donner, e a Fox, em parceria com Joe Dante. Número 2, prioridades. O final dos anos 80 e início dos anos 90 foi uma correria para o Spielberg. Assim que finalizou Hook, A Volta do Capitão Gancho, ele queria filmar primeiro A Lista de Schindler, justamente o longa que ganhou o Oscar de melhor filme em 1994. A única barreira era o então presidente da Universal, que deu sinal verde para o drama do Holocausto com uma única condição. Antes de tudo, o Spielberg faria Jurassic Park. Como eram 2 filmes que o diretor tinha bastante interesse, ele aceitou a condição, fez os 2 filmes e ainda lançou ambos em 1993. Jurassic Park em junho e A Lista de Schindler em dezembro. Número 3, inovações. Hoje em dia, levar dinossauros para os cinemas não é uma tarefa tão difícil, mas no início dos anos 90 a situação era outra, né? Em um primeiro momento, Spielberg pensou em fazer robôs animatrônicos de todos os dinossauros que apareceriam no filme, todos em tamanho real. Só que ele acabou percebendo que ficaria muito caro e talvez os animais não ficassem tão convincentes. Para resolver a questão, ele foi atrás dos melhores supervisores de efeitos especiais de Hollywood. Essa decisão, para a época, foi quase revolucionária, já que Jurassic Park se tornou o primeiro filme a usar bastante CGI. Só que isso não quer dizer que tudo seria feito com efeitos especiais. Spielberg chamou Stan Winston, o mesmo cara que fez o exoesqueleto de O Exterminador do Futuro, para construir e operar com sua equipe os dinossauros ao vivo. Alguns dos animais foram feitos por completo, já outros, a maioria, tinha só a metade superior ou a metade inferior. Mesmo com a decisão, Spielberg não estava muito confiante que daria certo. Ele só mudou de ideia quando artistas da Industrial Light and Magic fizeram um teste do CGI que mostrava o T-Rex perseguindo outros dinossauros. No final, mais de 50 efeitos em CGI foram adicionados ao filme, e a equipe estudou até mesmo os movimentos de animais reais, como rinocerontes, girafas e iguanas, para elaborar movimentos convincentes dos dinossauros. Número 4, Furacão Jurássico. Entre as locações em que Jurassic Park foi filmado, 2 eram importantes: a Ilha Kauai, no Havaí, e o estúdio em Los Angeles, na Califórnia. Tudo rolou muito bem lá no Havaí, só que pouco tempo antes da produção ser encerrada, em 1992, a Ilha Kauai foi atingida pelo furacão Iniki, o mais intenso a chegar ao Havaí em toda a história. Além da paralisação das gravações e a destruição de um cenário, a equipe do filme precisou se abrigar até o furacão passar.
Na verdade, para ser sincera, não rolou uma total paralisação das filmagens. Isso porque a equipe gravou alguns momentos da tempestade, que foram acrescentados no filme depois. A produção até tentou fazer o animatrônico do T-Rex funcionar durante a chuva, mas isso acabou causando um mau funcionamento da máquina e ainda derrubou a cabeça do bicho no chão. Número 5, final diferente. No final de Jurassic Park, as coisas crescem num nível épico. O maior exemplo disso é quando os personagens principais são salvos dos Velociraptors pelo primeiro e único Tiranossauro Rex. Não tem como esquecer essa cena, né, gente? O fato é que esse final não estava no roteiro do David Cope. A ideia original era um pouco mais simples. O Dr. Grant daria um jeito do esqueleto do T-Rex em exibição matar os Velociraptors. Um seria atingido pelo osso de uma costela e o outro acabaria esmagado pelas mandíbulas. A equipe e os atores até começaram a filmar a cena desse jeito. Só que 2 detalhes mudaram tudo. Em primeiro lugar, a equipe estava muito confiante com os efeitos especiais. E em segundo, o próprio Spielberg admitiu que o T-Rex vivo era basicamente a estrela do filme. Assim, nada mais justo do que ele ter uma participação importante na salvação dos protagonistas, né? Número 6, nem tão jurássico. Que o título Jurassic Park chama a atenção de qualquer pessoa, isso não dá pra negar, né, gente? Agora, o que eu vou te falar vai fazer você assistir toda a franquia com outros olhos. Se liga, nem todos os dinossauros do filme são do período Jurássico. Na verdade, no primeiro longa, só 2 são do período Jurássico: o Brachiosauro e o Dilophosauro. Pois é, nem mesmo o Tiranossauro Rex entra nesse grupo. Tanto ele quanto o Velociraptor, o Triceratops e os outros animais são do período Cretáceo. O filme até reconhece essa questão com uma fala do Dr. Grant. O mais engraçado é que o nome do livro do Michael Crane tem a palavra Jurassic e o T-Rex na capa. E não é só isso, né? O T-Rex virou símbolo de toda a franquia e ele nem faz parte do período geológico do tipo. Certa vez perguntaram sobre essa confusão para o escritor e a explicação dele foi bem mais simples do que parece. Ele não pensou nessas diferenças porque o design com o T-Rex era bem mais bonito. E bora combinar que Jurassic Park é muito melhor mesmo do que Cretaceous Park, né? Número 7 são os aleatórios. Olha, os dinossauros foram extintos há aproximadamente 65 milhões de anos. Sabe o que isso quer dizer? Que lá no início dos anos 90, nenhum ser humano tinha como saber como era o rugido de um Tiranossauro Rex para colocar no filme. Por causa disso, a equipe de som criou o rugido do bichão, misturando sons de alguns animais aleatórios, entre eles de um leão, de um crocodilo e de um bebê elefante. Já o rugido do Dilophosaurus combinou os sons de falcões, cisnes, cascavéis e macacos bugio. Enquanto isso, os Velociraptors foram dublados por uma mistura de sons de golfinhos, morsas e elefantes marinhos. Quem diria, viu? A parte engraçada é que o Spielberg fez os próprios sons de dinossauros durante as filmagens. Tudo para aumentar a experiência dos atores. Aí já dá para imaginar o resultado, né? A situação foi muito mais cômica do que assustadora. E o próprio Sam Neill disse aos extras do Blu-ray que não foi fácil gravar, já que ele tinha que manter uma atuação séria e a ajuda do diretor era muito engraçada. Número 8, ajudinha no final. Olha, por ser um filme tão grande, cheio de detalhes, é difícil de acreditar que Jurassic Park não precisou de um tempo a mais no cronograma original. O que aconteceu foi ainda mais curioso. As filmagens principais terminaram no dia 30 de novembro de 92, 12 dias antes do previsto. Embora tivesse rolado muitas mudanças, tanto nos sets quanto no roteiro, o planejamento detalhado de Spielberg ajudou a superar os contratempos e fazer gravações mais rápidas. O diretor pensou em todos os ângulos que poderia filmar e ainda criou versões das cenas em menor escala para ajudar. Uma vez com as gravações finalizadas, ele partiu direto para fazer a lista de Schindler, que começaria a ser filmado em março de 93. Como Spielberg tinha que organizar a pré-produção do drama do Holocausto e cuidar da pós-produção de Jurassic Park, algo que seria difícil de conciliar, né? Ele contou com a ajuda de ninguém menos que o George Lucas na finalização do filme dos dinossauros. E no final, Lucas ainda recebeu agradecimentos nos créditos do longa, mais que merecido, né? Número 9, sugestão do Jeff Goldblum.
Um dos momentos mais importantes para o Dr. Ian Malcolm acontece durante o ataque do Tiranossauro Rex. Com um sinalizador, ele tenta distrair o bichão para salvar as crianças. Só que o plano não dá muito certo. Ainda assim, a cena consegue mostrar a coragem do personagem. O que ninguém te contou é que esse momento também não estava assim no roteiro. Originalmente, o Dr. Malcolm fugiria assustado, mas o ator Jeff Goldblum conversou com Spielberg e convenceu o diretor de que seria mais emocionante e heróico se o personagem usasse o sinalizador e fosse perseguido pelo T-Rex. Número 10, a ondulação complicada. Outro momento simples e ao mesmo tempo icônico de Jurassic Park é o take da água ondulando quando o T-Rex se aproxima. Pode até parecer fácil fazer esse efeito, mas a equipe quase virou do avesso para conseguir. A ideia surgiu quando Spielberg estava escutando Earth, Wind and Fire, inclusive eu amo essa banda, no carro e viu o espelho retrovisor tremer. A questão é que, na prática, não era fácil fazer a água ondular daquele jeito. O supervisor dos efeitos especiais Michael Lantry só conseguiu gerar o efeito ao tocar uma nota específica de guitarra embaixo dos copos. Imagina a dor de cabeça para descobrir isso, né? Agora me conta aí nos comentários qual filme de Jurassic Park e Jurassic World é o seu favorito. Olha, também não esquece, né, claro, de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada por aqui. Um beijo e fui! Tchau!